Paz e bem, irmãos e irmãs, vamos refletir hoje sobre Deus nos escuta? Já escutei tantas pessoas dizerem, eu rezo, peço tanto a Deus, mas Deus não me escuta. Deus não me concede a graça que eu peço. Então, Jesus diz assim, pedes e recebereis, procurai e achareis. Não é isso? Aí tem pessoas que dizem assim, mas nós pedimos tanto e a graça não nos é concedida. Aí o próprio Jesus diz, qual é o pai que o filho pede um pão, irá dar uma pedra ao filho? Qual é o pai que o filho pede, digamos assim, um peixe? Qual é o pai que vai dar uma serpente? Porque o pai não vai dar aos filhos jamais coisas venenosas que irão fazer mal. Por quê? Porque é um pai bondoso. Então, a gente pode até se perguntar por que acontece isso, né? Por que que acontece isso? Porque o Senhor muitas vezes não nos concede a graça que nós pedimos a Ele. São perguntas, questionamentos que nós temos que fazer. Deus, eu vou contar um exemplo, eu gosto muito de contar exemplos. Tinha uma noiva prestes a casar. De repente o noivo abandona a noiva, desaparece. Ela chora muito, se desespera, reza, começa a rezar todas as novenas que ela vê, que ela conhece, para todos os santos, pedindo para que o noivo volte para casar com ela. Um dia, ela ficou sabendo que o noivo casou com outra mulher. Então a tristeza foi grande, ela se sentiu completamente abandonada porque não tinha mais esperança da volta do noivo, que ele casou com outra mulher. E o que aconteceu? Anos depois ela soube que esse noivo, ex-noivo dela, estava na prisão porque tinha cometido um homicídio, matou a mulher. Então aí caiu a ficha dela, porque nas novenas que ela fez, ela perguntava a Deus e aos santos, porque eu peço tanto para meu noivo voltar e a gente se casar, e o Senhor ainda não me concedeu, porque não me concedeu? E era aquele desespero, aquela revolta contra Deus e os santos, né? Então, quando ela, ao saber que o noivo estava na prisão porque tinha cometido homicídio, matado a própria esposa, foi aí que ela entendeu que Deus, na verdade, fez acontecer na vida dela um livramento. Deus estava a livrando daquela morte, aquela mulher morta, seria ela no lugar da outra que foi assassinada por ele. Quer dizer, Deus muitas vezes nos livra de um mal maior que vai acontecer lá na frente. A gente pede uma coisa e Deus está sabendo que aquilo que a gente está pedindo no momento irá nos prejudicar, irá nos fazer um grande mal. Mas a gente não percebe, a gente não sabe, a gente acha que é o melhor para nós no momento. E Deus, com toda a sua sabedoria, sua potência, Ele vê, Ele sabe o que é melhor para nós. Então não adianta insistir com Deus, eu quero essa graça porque tem que ser isso que eu quero. Porque Deus é quem sabe o que é melhor para nós. E Ele nos livra, muitas vezes não dando o que a gente pede, gente. É um livramento, que a gente só vai entender
como essa noiva entendeu lá na frente, depois do acontecido, é que a gente vai entender, né? Deus escutou a oração dela? Escutou, porque Deus escuta as orações. Só que Deus não concedeu a graça que ela achava que era graça para ela, né? Deus concedeu o livramento. E na hora ela não teve o discernimento de entender que, na verdade, Deus estava a livrando de um assassinato, de uma morte tão cruel. E muitas vezes acontece conosco. A gente fica insistindo algo, pedindo algo a Deus e achando até ruim porque Deus não concedeu, não está concedendo aquilo que a gente acha que é uma graça para nós. Então, nossa vida está nas mãos de Deus, porque Deus é um Pai bondoso. Deus é um Pai bom. Jamais Ele vai lhe dar uma serpente venenosa para nos fazer mal. Né? Como Pai bondoso, o filho pediu peixe, Ele vai dar peixe, não vai dar uma serpente venenosa. Assim é o nosso Deus. Né? Então, quando a gente for conversar com Deus, claro que Deus nos escuta e, além de nos escutar, nos livra do mal. Amém.